Oi, pessoal, boa tarde. Nós vamos falar um pouquinho sobre alguns aspectos do processo terapêutico e nós vamos entrar na questão dos pensamentos, conhecendo os nossos pensamentos, porque conhecer os pensamentos é uma base muito importante da terapia cognitivo-comportamental, tá? O que nós temos? Que os pensamentos influenciam os sentimentos e os comportamentos. Eles são auto-influenciáveis, né? Tem uma máxima que é os pensamentos geram sentimentos e os sentimentos influenciam os comportamentos que reforçam os pensamentos. De modo que os três, o tripé, se auto-influencia, ok? Pessoal, não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, porque isso me ajuda a alcançar outras pessoas. Porque essa temática muitas vezes não é alavancada pelo YouTube. Então, se você puder curtir, eu agradeço muito, ok? E aí, o que são os pensamentos? Pensamentos são essas frases rápidas que aparecem na nossa mente, né? É óbvio isso, né? Mas às vezes a gente nem percebe. A gente não observa os nossos pensamentos porque eles são capazes de nos guiar e eles passam muito rápido, principalmente os pensamentos ansiosos. Muitas vezes eles são tão rápidos que às vezes eles passam na nossa mente em uma fração de segundos, né? Em 500 milissegundos ou até menos, e a gente não consegue nem perceber o que está passando. E aí a gente começa a ficar bastante aflito, né? Com emoções desagradáveis. Alguns exemplos de pensamentos que são desadaptativos. O que são pensamentos desadaptativos? São aqueles pensamentos que não te ajudam. Pelo contrário, eles te atrapalham, eles te causam mal-estar, eles não são funcionais para sua rotina, para sua vida. Por exemplo, você começa a pensar, você tem que fazer algum trabalho, você começa a pensar, isso não vai funcionar, não vai dar certo, eu não vou conseguir. Como se o objetivo é terminar um projeto, é terminar o trabalho, esse tipo de pensamento não está funcional, ele não está te ajudando, ele está te atrapalhando. Você começa a pensar, essa pessoa não gosta de mim, mas você não tem nenhuma evidência de que isso é verdade. Você pensa, todo mundo me odeia, todo mundo não gosta de mim. São raciocínios que vai te trazer tristeza, mal-estar, né? Mas assim, eles aparecem, a gente precisa primeiramente enxergar, né? Primeiramente observar. Por exemplo, a ansiedade, um pensamento muito comum é: isso vai me matar, isso vai acabar comigo, eu não vou suportar essa ansiedade, não vou dar conta dela, né? Então, o primeiro passo é identificar suas preocupações, identificar os pensamentos ansiogênicos, e nós temos também os nossos comportamentos. O que são comportamentos? É tudo que a gente faz do lado de fora da pele, né? Por exemplo, chorar. A gente consegue delimitar os comportamentos por verbos, né? Por ações externas. Então, ó, chorar, sorrir, estar deitado, ficar ali amuadinho no canto, ter movimentos físicos, né? Parar e de conversar com alguém ou continuar conversando com alguém, sorrir, né? Tudo que está do lado de fora da pele é um comportamento. E os pensamentos e os comportamentos eles estão muito ligados. A terceira via, né, o terceiro tripé, são as emoções. O que são emoções? Emoções são reações que nós temos a determinado estímulo ou situação, a algum acontecimento, né? Nós sentimos eles no corpo. Por isso que a gente dá o nome de sentimento. A gente sente ele, faz parte de nós, né? Em determinado momento. E muitas vezes nós temos até um raciocínio emocional. Por exemplo, você começa a sentir um vazio, você fala, esse vazio vai durar para sempre, tô tão triste, porque sua emoção, seus pensamentos estão muito interligados, né? E a terapia ela vai começar a fazer uma separação desse raciocínio emocional do raciocínio, vamos dizer, mental, ok? Então, exemplos de emoções: raiva, alegria, tristeza, tá animado, tá ansioso, nojo, desesperança, gratidão. Existem umas centenas de emoções e muitas vezes elas se misturam, tá? Nós precisamos começar a nomear as nossas emoções. Então, novamente, né, o tripé, os pensamentos geram sentimentos que influenciam, né, os nossos comportamentos e os comportamentos reforçam pensamentos. Tá, mas o pensamento realmente que gera o sentimento? Não necessariamente, tá? Algumas vezes as nossas emoções, os nossos sentimentos vão influenciar os nossos pensamentos e os nossos pensamentos influenciam os nossos comportamentos também.
E os nossos comportamentos também podem influenciar os nossos pensamentos. Por exemplo, você pode mimetizar um comportamento de tristeza. Você ficar ali deitado o dia inteiro no seu cantinho, ali na cama. Pode ser que você comece a sentir um mal-estar, né? Algum sentimento mais de tristeza, tá? Então você consegue mimetizar. E o inverso também. Se, por exemplo, sua mente está te dizendo, olha, você é uma péssima pessoa, você é uma péssima pessoa, mas você começa a agir de uma forma diferente do que o seu pensamento vai ter, provavelmente você começa uma modificação do seu pensamento, né? Através do comportamento. Um dos mais difíceis da gente mudar são as nossas emoções e os sentimentos, porque eles muitas vezes estão interligados, assim, muito juntos da gente. Então, uma das formas das nossas ações principais na terapia são nos pensamentos e nos comportamentos. E muitas vezes a via das emoções, ela vai ser terceiro, quarto plano, tá? De modificação. Mas além dos pensamentos, sentimentos e comportamentos, nós temos as reações fisiológicas, que são os tremores, a sudorese, a falta de ar, ataque cardíaco, boca seca, dor de barriga, tensão muscular. Quando a gente está ansioso, a gente sente muitas vezes isso, né? Muitos tremores, sudorese, essa falta de ar ela fica muito frequente, a boca seca, dor de barriga, né? Não é mesmo? Tensão muscular. O que a gente faz? Muitas vezes a gente interpreta essas sensações como algo negativo, não puramente como reações. A gente observa, ai, tremor. Nossa, eu acho que eu vou morrer, né? Você sente falta de ar porque você está respirando equivocadamente por causa da ansiedade e você tem a sensação, eu vou morrer, né? Não vou aguentar, não vou suportar. Então, as reações fisiológicas também alimentam os nossos pensamentos. Que nós temos também? O ambiente, né? O ambiente é tudo que é externo, né? A você. Por exemplo, suas relações, relação de namoro, amizade, família. Por exemplo, se você está num ambiente de frio extremo ou de calor extremo, um ambiente que tem comida ou não tem comida, né? A gente está vivendo uma situação difícil no país, que pessoas estão vivenciando fome. Então, isso tudo influencia os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos comportamentos. Quando você está com fome, às vezes você não fica com raiva, você não fica bolado, assim, que você quer arrumar um jeito de comer, né? Por exemplo, numa situação que tem brigas externas na sua família, você não se sente mal, não tem a sensação de estar desagradável essa situação? E o ao contrário também, se você está num ambiente validante, que tem carinho, amor, geralmente você se sente mais fortalecido, você pensa que você é mais capaz de realizar as coisas. Se você tem educação, né, educação formal ou até informal, isso te influencia. Então, isso tudo forma o ambiente. Então, nós temos os pensamentos, os sentimentos, os comportamentos, as reações fisiológicas e o ambiente. E todos esses são capazes de influenciar o eu, né? Você é influenciado pelas reações, pelo ambiente, pelos pensamentos, os sentimentos, os comportamentos. Nós temos essa característica de sermos holísticos. Então, tudo está influenciando. Não dá para dizer um ponto-chave, né? Mas na terapia acaba que nós damos atenção para determinados pontos mais do que outros. A gente quer modificar, muitas vezes, a sua interpretação da situação, né? Então, como nós interpretamos as reações fisiológicas vai influenciar o seu estado de humor, as suas emoções. Então, se você acredita que a sudorese que você está tendo, a falta de ar, significa que você vai morrer, provavelmente você vai ter pensamentos associados a eu vou morrer, eu não vou dar conta. Isso vai te produzir emoções como medo, ansiedade, pavor. Em pessoas que têm síndrome do pânico, vai te causar essa crise de pânico e seu comportamento vai ser coerente. Às vezes é de não saber o que fazer ou de fugir, né? Então, se você está nessa situação e você tem um ambiente que vai te validar, pode ser que você melhore mais rapidamente. Mas se você está num ambiente mais invalidante, pode ser que vai piorar a sua situação. Então, existem essas características que elas se auto-influenciam. E na terapia cognitiva comportamental, a gente vai te ajudar a reinterpretar esses pensamentos, essas situações, né?
Porque muitas vezes está chovendo, para uma pessoa a chuva é horrível, para outra tanto faz. Para outra, que delícia que está chovendo. Então, a forma como você interpreta a situação, como você enxerga a situação, vai te influenciar. Vai influenciar a forma como você vive, ok? E aí eu trouxe um exercício, né, que qualquer pessoa que vai fazer terapia vai se deparar com esse tipo de exercício, né? Chama registro de pensamentos disfuncionais, né? Ou basicamente eu coloquei aqui como conhecendo seus pensamentos, tá? Então, o que que você vai fazer? A gente precisa começar a dar um norte para identificar os pensamentos, identificar as emoções e o comportamento. E pode ser a situação também, tá? Mas aqui nós vamos simplesmente olhar para a situação, emoção e os pensamentos. Ok. Qual que é a situação que está ocorrendo que está te fazendo se sentir mal? Sei lá, eu tô na minha casa e eu comecei na hora do café, né, sei lá, 16 horas da tarde, me sentir cansado, muito cansado, né, emoção cansado, ou triste, ou apavorado, né? O que que você estava pensando neste momento? Comece a identificar o que que passou na sua cabeça para você começar a se sentir cansado, ou para você começar a se sentir apavorado. Ó, pode ser, eu acho que eu não vou dar conta. Eu acho que minha vida, eu sou muito infeliz, que eu nunca vou ser feliz na vida. Então aí você pode se sentir apavorado com esse pensamento. E qual que é a emoção que é decorrente disso? Qual é o horário que você está sentindo as emoções mais frequentes? E qual que é o grau dessa emoção? Às vezes a gente está sentindo uma tristeza extrema. Aí você fala 100%, uma tristeza baixinha, zero. Ou é algo meio termo, estou sentindo uns 50% da emoção. Às vezes é difícil quantificar a emoção, né? Descrever o que a gente está sentindo. Mas é muito importante nesse processo terapêutico, tá? Identificar o que está passando na sua cabeça, identificar o que você está fazendo, identificar a situação e também identificar o seu comportamento. O que que você está fazendo? O que que você está sentindo? Tá? Então, esse é o início, é o start para você começar a sua terapia, né? A gente vai, pode dizer até uma autoterapia aqui, né? Então, eu trabalho muito isso com os meus pacientes. O que que você está pensando? O que que você estava pensando na hora? Como identificar? O que que te ajuda a identificar, olhar para isso? Será que a gente tem que acreditar 100% nisso ou a gente pode discordar? Ok? Então, voltando aqui, essa é a forma do tripé cognitivo da TCC. Temos os pensamentos, os sentimentos, os comportamentos, as reações fisiológicas e o ambiente, tá? Meu nome é Pedro Tete, sou psicólogo e se você precisar da minha ajuda, você pode entrar em contato comigo, que tem na descrição, tá? O processo terapêutico pode ser a ajuda que você está precisando no momento, ok? Grande abraço, beijos.